Olá, professor! Ana Maria Machado é uma das mais importantes autoras brasileiras da atualidade, já considerada um clássico da literatura brasileira infanto-juvenil. Ela ocupa a cadeira de número 1 da Academia Brasileira de Letras, da qual já foi inclusive presidente. Escreve há mais de 40 anos e possui mais de 100 livros publicados. Já ganhou diversos prêmios nacionais e internacionais, entre eles o Hans Christian Andersen, que corresponde ao Nobel da Literatura Infanto-Juvenil. O Mistério da Ilha conta a história de dois meninos, Chico e Carlos, que passam por uma aventura de autoconhecimento e amizade. Por meio de uma narrativa ágil e pautada nas ações dos personagens, Ana Maria Machado constrói uma novela que explora como as diferenças sociais se refletem também na relação de amizade dos dois meninos, seja na maneira como organizam as brincadeiras ou mesmo na forma de tratamento entre eles. Isso nos leva a vincular a obra ao tema Encontros com a Diferença, da categoria 1, que são do 6º e 7º anos do ensino fundamental, anos finais. Esse tema também pode ser trabalhado a partir da personagem Luana, que aparece na ilha e acrescenta à narrativa elementos da cultura africana. Na descrição da personagem, a menina é comparada a uma princesa ou feiticeira, reforçando o mistério e o desafio do contato com uma cultura diferente. Para o trabalho com o livro, é importante construir, desde o princípio, um espaço de leitura e também de troca de experiência, no qual os alunos se sintam ativamente envolvidos, componente destacado na habilidade 23. Respeitar os turnos de fala na participação em conversações e em discussões ou atividades coletivas, na sala de aula e na escola, e formular perguntas coerentes e adequadas em momentos oportunos em situações de aulas, apresentação oral, seminário, etc. Professor, isso pode ser desenvolvido através de um diálogo aberto, deixando sempre clara a importância da escuta e do respeito ao turno de fala. Além disso, é interessante que os alunos reconheçam os diferentes modos de explorar um livro. O ideal é que eles sejam instigados a saber mais sobre o livro, sobre a história ou mesmo sobre a autora. Por isso, antes de começar a leitura da novela, pergunte aos alunos quais são as informações que eles identificam analisando a capa. Pouco a pouco, amplie o desafio e peça para que encontrem outras informações ainda nos paratextuais da obra, como a quarta capa e a motivação de leitura no início do livro. Essa primeira investigação, que propõe o reconhecimento do material, está prevista na habilidade 45. Posicionar-se criticamente em relação a textos pertencentes a gêneros como quarta capa, programa, de teatro, dança, exposição, etc., sinopse, resenha crítica, comentário em blog, vlog cultural, etc., para selecionar obras literárias e outras manifestações artísticas, cinema, teatro, exposições, espetáculos, CDs, DVDs, etc., diferenciando as sequências descritivas e avaliativas e reconhecendo-os como gêneros que apoiam a escolha do livro ou produção cultural, e consultando-os no momento de fazer escolhas, quando for o caso. Aprofundando um pouco mais essa relação, pergunte aos alunos quais as expectativas que eles têm sobre a leitura do livro. Novamente, promova um diálogo sempre aberto, no qual não existe certo ou errado. Anote as expectativas e peça a eles para registrar isso. Ao final da leitura, pode ser muito interessante retomar essa conversa e identificar as hipóteses que foram levantadas e as mudanças de opinião, como indicado pela habilidade 49. Mostrar-se interessado e envolvido pela leitura de livros de literatura e por outras produções culturais do campo, e receptivo a textos que rompam com seu universo de expectativas, que representem um desafio em relação às suas possibilidades atuais e suas experiências anteriores de leitura, apoiando-se nas marcas linguísticas, em seu conhecimento sobre os gêneros e a temática e nas orientações dadas pelo professor. Agora, sobre a leitura em si, ao longo das aulas, chame a atenção dos alunos para os elementos que constroem a atmosfera de mistério. Afinal de contas, essa é uma palavra que se destaca até mesmo no título. Comente sobre a neblina esquisita descrita no início do livro, o desaparecimento das roupas, e faça pequenos registros sobre essas passagens. Comente também sobre a relação que se estabelece entre os protagonistas. E lembre-se que o tema para trabalhar a obra é Encontros com a Diferença. É possível que a amizade entre pessoas de diferentes classes sociais faça surgir exemplos e discussões de cunho pessoal entre os alunos. Mantenha o espaço de diálogo aberto, mas relembre os alunos da importância do respeito entre as pessoas. A habilidade 44 reforça esse tipo de experiência.
inferir a presença de valores sociais, culturais e humanos e de diferentes visões de mundo em textos literários, reconhecendo nesses textos formas de estabelecer múltiplos olhares sobre as identidades, sociedades e culturas e considerando a autoria e o contexto social e histórico de sua produção. Professor, além disso, para aprofundar o trabalho de análise, construa com os alunos um livro de registro da leitura, que pode funcionar como um diário de leitura. Você pode pedir para que os alunos façam anotações sobre as discussões ou mesmo de trechos importantes da obra, ou ainda daqueles que eles tenham gostado mais. Outra possibilidade é propor aos alunos uma análise dos personagens. Peça a eles para elaborarem um parágrafo sobre cada um deles. Nesse caso, incentive-os a produzir um parágrafo crítico, que envolva a descrição do personagem, mas também uma reflexão sobre o seu lugar na narrativa e a sua relação com os demais personagens. No último capítulo do livro, Carlos aparece no seu quarto de repente. Converse com os alunos sobre como isso aconteceu. É esperado que eles compreendam que a aventura na ilha tenha sido um sonho. A partir dessa revelação, retome os elementos que vocês coletaram e que compunham uma atmosfera de mistério. Encontre essas passagens e pergunte aos alunos se agora elas têm um novo significado para eles. O reconhecimento de seu próprio amadurecimento como leitor é, sem dúvida, muito estimulante. Se você quiser aprofundar ainda mais o trabalho com esse livro, proponha um projeto sobre os elementos da cultura africana presentes na novela, trabalhando a habilidade já mencionada 44. Destaque a personagem Luana e sua descrição, entre uma princesa e uma feiticeira. Além disso, algumas palavras de origem africana também foram usadas para criar o contexto da narrativa, como mandinga e quilomba. Converse com os alunos sobre como e por que temos em nossa língua tantas palavras de origem africana. Mostre a eles o mapa do continente africano, indicando os diferentes países e destacando a multiplicidade cultural dentro do continente. Atenção! É importante que esse mapa seja um mapa político, com a indicação das fronteiras entre países e suas respectivas capitais. Se sentir que eles se envolveram com essa atividade, prossiga o trabalho de investigação perguntando: vocês já ouviram falar de Angola? O que sabem sobre Luanda e sobre a África? Essa é uma boa oportunidade para desconstruir alguns estereótipos sobre a cultura africana. Junto com os professores de História e Geografia, proponha uma pesquisa sobre temas culturais e sociais a respeito de alguns dos países do continente. Vocês podem pedir aos alunos que procurem obras literárias desses países, bem como que busquem informações sobre sua história e características de seu povo. Peça a eles para organizarem as informações que julgarem mais interessantes em um cartaz e exponha ao restante da escola em um mural. Você também pode optar por um trabalho de debate, de cunho oral, porque pode ser bem interessante promover uma reflexão crítica não apenas sobre o continente africano e sua diversidade sociocultural, mas incluir aí o debate sobre as relações de trabalho e mesmo de cunho pessoal, que se pautam ainda pela estrutura social dos tempos da escravidão no Brasil. Vocês podem discutir sobre o preconceito racial presente ainda nos dias atuais, reforçando sempre o cuidado com a linguagem e a importância do respeito ao outro, diferenciando o discurso de ódio do de liberdade de expressão, como previsto na habilidade 1. Diferenciar liberdade de expressão de discursos de ódio, posicionando-se contrariamente a esse tipo de discurso e vislumbrando possibilidades de denúncia quando for o caso. Professor, as possibilidades de trabalho com o livro Mistério da Ilha são inúmeras. Esses são apenas alguns dos caminhos possíveis. Isso porque Ana Maria Machado é muito talentosa e suas obras abrem um leque imenso de perspectivas de leitura. Espero que você se divirta lendo e trabalhando com o livro. Boa aula!